Continuando nossa conexão geracional, pais e filhos, Bora. workshop. Voltando agora, então, com um assunto, que é um assunto muito especial, que nós buscamos implantar e viver ele dentro das nossas casas, que é o ambiente da graça. 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz o seguinte: A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Um ambiente de graça é o lugar perfeito para o poder de Deus ser derramado. Quando nós permitimos que os membros da nossa família, tanto nós quanto os nossos pequenos filhos, eles possam expor as suas fraquezas, sem que eles sejam reprimidos de pronto, sem correção a ferro e fogo, nós criamos um ambiente de graça, onde a graça do Senhor pode ser manifesta. Acima de tudo, nós permitimos, então, que os nossos laços familiares sejam aperfeiçoados, Gera ainda mais conexão, Essa conexão que é tão importante, para que não só o ambiente familiar seja um ambiente de crescimento, de se conhecer a Deus a cada dia, Mas para que eles possam, então, ao voarem, ao serem lançados como flechas, cumprirem os seus propósitos, E não tenham tantas situações emocionais, tantas feridas emocionais para serem curadas. Por quê? Porque no ambiente de graça, isso tudo já é permitido aparecer e ser tratado e ser curado pela graça do Senhor. Sem as demonstrações de fraquezas, especialmente no ambiente de segurança e de intimidade que é o nosso lar, não tem como cada membro da família se tornar forte. Nós precisamos entender que as fraquezas precisam aparecer. Elas precisam ser expostas, Tudo que tem de falho em nós e nos nossos filhos precisam receber a luz do Senhor. Precisam aparecer, precisam ser demonstradas. E quantas vezes nós, pais, não permitimos que isso aconteça? Porque a gente logo quer corrigir um comportamento errôneo, uma atitude contrária ao que nós concordamos, aceitamos, entendemos, que a palavra nos ensina, o que não é aceito no ambiente familiar, e nós logo reprimimos, logo corrigimos, e aí as fraquezas voltam lá para dentro. Na verdade, tudo vai para debaixo do tapete, se esconde. O que está lá, continua estando lá, continua sendo uma fraqueza, mas elas não conseguem vir para fora, e sem luz, sem ser exposto, não existe cura, não existe como a força do Senhor vir, não existe como o poder do Senhor encontrar espaço e a graça dele que transforma essa fraqueza em uma virtude. Os nossos espinhos precisam ser expostos. Eles precisam ser expostos, porque o próprio Deus e o seu poder é quem vai, então, arrancar, um por um. E ele vai deixar uma cicatriz de graça. Se isso não acontecer, os espinhos vão continuar, só que para o lado de dentro, vão continuar internos. Na idade adulta, isso em algum momento vai aparecer, seja em algum dos seus relacionamentos, sejam relacionamentos em igreja, relacionamentos com amigos, trabalho ou no casamento e com os seus futuros filhos, que é onde todos os espinhos, estava conversando ali no intervalo, todos os espinhos que às vezes, muitas vezes você até acha que já estão curados, já estão arrancados. Quando você casa, alguns já aparecem, E quando você tem filhos, os que ainda estavam escondidinhos, que você achava que estava tudo controlado, esses todos vêm à tona. E eles precisam, Então, o ideal é o quê? Que enquanto os nossos filhos são pequenos, eles têm fraquezas, nós temos também. Nesse ambiente de segurança, essas fraquezas possam ser expostas. E se nós não podemos ajudar, se nós não temos a capacidade de como aconselhar, como conduzir, vamos para o Senhor. Se eu não sei lidar, digamos, com algum dos comportamentos ou desafios que o Davi, meu filho, me traz, eu não tenho toda essa capacidade, nós vamos juntos para Deus. Vocês entendem o que é esse ambiente de graça?
Não é tudo comigo, eu não tenho capacidade para tudo, eu não tenho, muito longe disso. E eu entendo que muitos desses espinhos que aparecem já na vida dele, muitos que aí vêm na minha vida também, é o ambiente que o Senhor deseja que exista dentro do nosso lar. Essa graça do Senhor só pode vir se nós expormos aquilo que nós não temos capacidade de lidar. Então, Ele nos torna fortes. Então, o poder dEle pode ser aperfeiçoado. E aí, aquelas experiências com o Espírito Santo que nós falamos, né? Aquele encontro com o Pai, aqueles momentos de ir para o colo do Pai, de receber dEle o consolo, de receber dEle um abraço, ainda que eu não mudei, né? As falhas dos meus filhos continuam, as minhas continuam. Mas eu recebo essa porção, né, da graça do Pai. É nesse ambiente que nós podemos vivenciar tudo que nós temos falado até aqui. E aí os espinhos, então, se tornam cicatrizes de graça e que geram uma bagagem para que eles possam entrar nas suas casas, nas suas famílias, que um dia eles formarão, já sem muitos desses espinhos. Amém? Muito bem. Bom, nós somos chamados à conexão de corações. Primeiramente, nossa com Deus. A gente precisa viver a paternidade, né, na nossa vida. Nós temos que olhar para Deus como Pai, nos sentir como filhos, ter essa identidade muito enraizada dentro de nós. Depois que a gente faz a nossa conexão com Deus, a gente faz a conexão com os nossos filhos. Então você precisa se conectar com o seu filho para que aí sim você o leve ao Senhor. Essa é a sequência. Nós com o Senhor, nós com eles, e aí levando eles para o Senhor. Esse processo precisa, apesar de ser meio óbvio, ele precisa ser vivido por cada um de nós. Às vezes nós negligenciamos algum elo dessa corrente. Ou a gente tem uma vida com Deus, mas não se conecta com os filhos, ou se conecta com Deus com os filhos, mas não leva os filhos a se conectarem com o Senhor, porque isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige renúncia, né? Quando você casa, você ganha uma parceira para as suas aventuras, mas quando você tem filhos, você renuncia. Você renuncia a muita coisa. E, às vezes, né, você também não consegue desenvolver esse elo deles para com o Senhor, porque isso te exige muito, né? Não é fácil renunciar, não é fácil ficar corrigindo o filho toda hora, não é fácil se meter entre aspas, né? Veja, o amor se mete. É isso que o Senhor faz conosco. Ele não nos deixa como estamos. Se nós nos achegamos a Ele e o Senhor tem acesso a nós, Ele mexe. O Senhor, Ele interfere na nossa vida. Então, da mesma forma, nós interferimos com os nossos filhos, né? Nós precisamos levá-los à presença. Mas antes, é nós e o Senhor, nós com eles, e aí sim, o alvo da paternidade número 1, que é levar os nossos filhos à conexão com o Pai. E para isso você precisa de tempo de convivência. Não tem como você não ter, você conseguir gerar isso sem se conectar com o seu filho. Né? Então, conheça o seu filho e se deixe ser conhecido por ele. Deixe ele ver como é que você é, o seu jeito, deixe ele ver como é que foi a sua criação, divida com ele as histórias. Né? Constantemente a gente vai levar eles para dormir e o Davi sempre pede, pai, conta uma história da tua vida. Aí eu vou e conto alguma coisa que eu vivi, né? Na época que eu tinha mais ou menos a idade deles. E é muito legal essa conexão, né? Eles às vezes têm uma bronca com o avô e tal, porque o avô, né, pega pesado com eles, aí eu explico toda a história do avô para eles entenderem. Quando você é pastor, às vezes você vê o comportamento de alguma ovelha, né, e você pensa, poxa, mas que pessoa difícil. Aí você senta para ouvir a história dela, sua concepção muda completamente. Você conhece os pontos de partida de uma pessoa. Você passa a amá-la mais e julgá-la menos. Então, é importante essa convivência para que os filhos de vocês não julguem vocês só pelo ato, mas eles tenham a conexão de corações, conheçam a história de vocês, né? Traga ele para perto de você, marque o coração desse filho, brinca com ele, isso é tão espiritual quanto ministrar, é você brincar com seus filhos, né? O Davi também gosta muito de toque físico como linguagem de amor, né? O que a gente fazia? Brincava de judô. Eu me ajoelhava lá no tapete da sala, ele vinha, né? A gente botava o roupão, né? Como fosse o kimono, o roupão do banho, tá, amarrava, né? Batia o gongo, se cumprimentava, e né, eu ficava de joelho, ele vinha, né? Tentava me derrubar e tal, aquela coisa, agarra um, agarra outro.
Aí nisso que eu derrubava ele, eu beijava e ficava abraçado com ele. E ele soltava, ele ficava ali. Ele não queria sair. Era um tempo de conexão, de brincar e ao mesmo tempo se conectar, expressar o amor, né? Num toque, num beijo, num abraço. Então, esses momentos, eles são tão espirituais quanto também você orar e ensinar a palavra para o seu filho. Né? Se você só orar e ensinar a palavra, mas não tiver tempo de convivência com o seu filho, não tiver conexão, não expressar o amor de uma forma que o afete, você também não vai ser tão produtivo. E esse ambiente de graça que a gente cria através dessas conexões, é um ambiente, o Espírito Santo consegue se manifestar. Ele consegue gerar cura, ele consegue encher, ele consegue ter acesso aos corações. Então, esse ambiente de graça é fundamental. Invista nisso. Invista nisso na sua casa, invista nesse tempo de convivência, nesse tempo de lazer. Né? Nós, lá em casa, temos muitos jogos, né? A gente gosta, todos gostam lá em casa, então tem jogos para todas as idades. Agora o Daniel está numa fase do xadrez, né? Então ele gosta muito de jogar com a gente. Aí o Davi já joga um joguinho da memória, uma coisa mais simples, mas nós temos jogos que todos podem jogar juntos. E nós investimos muito nisso, porque é um tempo onde nós nos conectamos, nós conversamos, muitas fraquezas aparecem até nesse momento, né, como o espírito competitivo muito exacerbado, né, tem lá em casa também. Então, muitas situações já vão surgindo ali. Algumas a gente já trata ali, já conversa, outras a gente deixa para um outro momento. Mas invista nisso, veja o que é importante, o que todos gostam de fazer, ou busque algo que vocês juntos possam fazer e se divertir, né? Podem ser jogos, brincadeiras, dançar juntos, façam algum esporte juntos, pratiquem esporte juntos, se vocês conseguirem conciliar, mas entenda a importância disso, né? Então, faça planejamento, né? Busque, seja intencional nisso, sabe? De ter esse tempo com os seus filhos, porque isso cria laços que vão ficar para o resto da vida. E aqui eu trago algo que é um pouco mais difícil, porque o custo é maior. Mas viagens em família, isso é tão importante, gente, tão importante. Faça planejamento, coloque isso diante de Deus, ore, porque nós temos muitas lembranças das nossas viagens em família, né? Os nossos meninos trazem muitas memórias desses tempos de viagem. Geralmente, são os momentos que mais nos marcaram. Por quê? Porque são dias onde nós nos separamos de tudo, da nossa rotina, do nosso dia a dia, da casa, estamos só nós e eles. Então, dormimos juntos, acordamos juntos, às vezes no mesmo quarto, né? Tudo juntos. Vamos no mercado juntos, fazer uma comida juntos, ou comemos em algum lugar juntos, é o tempo inteiro, né? Quando nós já fomos para Israel, nós 4 juntos com a outra, nossa filhota, Tainá, que não sei onde que está. Foi muito divertido, foi muito gostoso esse tempo. O Davi tinha 1 ano e 10 meses. Mas até hoje ele lembra de situações, até hoje ele nos conta momentos, né, e nós olhamos juntos as fotos e os vídeos, que memórias foram criadas, inclusive aquelas fotos ali do Jardim do Túmulo. Então, é um investimento alto? Mas vale ou não vale? Porque quando os nossos filhos criarem asas, né, e voarem, forem lançados como flechas, o que ficarão são essas memórias. São essas memórias que os farão voltar para querer ter o tempo com a gente, para querer viajar com a gente, para querer ter momentos simples até conosco, mas essas memórias, esses tempos exclusivos com eles, criam laços que, às vezes, ao longo do dia a dia, nós não conseguimos ter, porque a correria é muito grande, né? Tanto eles, com as escolas e atividades, são muitas hoje, né? E nós também, e igreja, e tudo isso nos toma muito tempo. Então, é prioridade. Eles são o trabalho mais importante, lembrem? Então, nós precisamos nos dedicar não só no ensino espiritual, né, em tudo que já foi falado aqui, mas criar essa ponte, criar esse caminho. E o caminho é essa conexão de coração. Eles entenderem que nós nos divertimos com eles também. Eles precisam ver que esse tempo é diversão para nós também, que não seja um peso, mas que eles vejam que nós nos alegramos simplesmente por estarmos com eles, jogando alguma coisa, sabe, conversando. Uma outra dica, crie rodas de conversa. Crie, né? Seja intencional nisso, proporcione momentos só para vocês conversarem. Faça uma rodinha ou na mesa, um excelente momento também, para vocês conversarem. Muitas vezes vocês, pais, vão ter que trazer os assuntos, né? Porque eles, às vezes, não sabem muito o que falar nessa hora, mas tragam assuntos. Contem histórias suas, eles vão trazer as deles, e assim vocês vão se conhecendo, se deixando conhecer. E isso é extremamente importante para que haja essa conexão de corações. Nessa fase agora, o Dani está gostando muito de xadrez, né? Eu não sabia jogar. E aí um dia eu cheguei, assim, ele estava brincando com o Davi sabe muito pouco, né? Que é pequenininho.
E eu vi ali uma oportunidade que ele estava empolgado com aquele momento. Não sei se a fase vai durar, né? Porque as crianças mudam, né? Elas vão gostando das coisas. E teve a fase do ping-pong, né? Está na fase do xadrez. E daí eu falei, cara, então me ensina isso aí, né? Ele me ensinou, eu fiquei um aplicativo aqui, fiquei fuçando como é que fazia as jogadas, nós estamos jogando junto, né? É uma oportunidade de a gente se olhar, olho no olho, ele faz uma jogada, eu consigo elogiá-lo, quando ele ganha uma partida eu faço um carinho nele, falei, cara, tu tá muito bom. Então é um momento bom, importante, né? Foi uma oportunidade. Outra, oportunidade que os tiros da televisão e do celular são ótimas, querido, então aproveita também, né, esses momentos. A TV hoje é um ambiente que quanto mais longe nossos filhos conseguirem ficar afastados, é melhor. Você sabe muito bem disso. Hoje tem muito lixo que a gente pode assistir na televisão, né? Então é muito triste quando a família passa o dia inteiro na televisão, né? Vendo jogo, vendo jogo, vendo jogo. Não que a gente não faça isso lá em casa. A gente assiste o jogo junto, né? Vê um filme junto. Mas tem famílias que passam dias e horas e horas e horas naquilo. Não tem um momento de conexão, não senta na mesa junto. Né? Vai comer, um come no sofá, outro come lá no quarto, outro come lá na rua. Então, esses momentos de convivência, esse tempo passa, ele não vai voltar. Então, aproveite esse tempo para se conectar com seus filhos, né? Ainda no ambiente de graça. Vamos falar agora sobre a importância de você perceber o seu filho. Perceber no íntimo. Perceber o que está além do exterior, né? Então, não foque nos sintomas, mas foque na doença em si. O texto que vamos usar é Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, os nossos filhos não têm capacidade ainda. Eles não têm como guardar o coração. Eles não têm maturidade para isso. Então, nós pais temos essa missão, de guardar o coração dos nossos filhos. Né? Então, nós precisamos investigar o coração deles. Investigar o que está no coração, o que está por trás dos comportamentos, o que está por trás das atitudes, o que está por trás das expressões, de uma resposta, sabe? Investiga o coração, fique atento aos sinais que ele dá. Então, não foque no erro em si. Quantas vezes, né? Muito comum nós olharmos o comportamento que está fora do normal, do padrão, do que é aceitável, e corrigimos o comportamento. Né? Esse é o hábito da maioria dos seres humanos, né? Corrigimos o comportamento. Só que, logo, o comportamento vai se repetir. Ou não, pior, não vai se repetir porque a criança se ajusta. Dependendo da idade, ela vai se ajustando. Opa, não posso. Não posso porque não é bem recebido. Então, guarda aquilo que está no seu coração, tem algo acontecendo, esconde aqui, porque aqui não dá. E aí se cria, né, alguma doença, talvez muito séria, emocional, para ser tratada lá na frente. Né? Então, por isso, continuamos falando ainda do ambiente de graça, mas que nós sejamos sábios, que nós sejamos perspicazes até, e busquemos do Senhor sabedoria, entendimento, para não olhar só o que é aparente, mas olharmos o que é profundo, o que verdadeiramente precisa de atenção, porque às vezes o que precisa de atenção não é o comportamento, é o que está dentro do coração. Então, vamos investigar a origem, a causa do que está acontecendo. E, se for possível, se está dentro da minha capacidade, do meu alcance, eu vou ajudá-lo. Eu vou fazer algo para ajudar aquilo que está machucando o coração do meu filho. Eu preciso dar valor, eu preciso dar importância ao que ele está sentindo. Né? Mesmo que o comportamento não seja aquele que eu gostaria. Mas tem algo de errado no coração. Então, eu preciso guardar o coração dele, eu preciso ajudar, indo para o Senhor, né, buscando aquilo que eu tenho já de conhecimento, buscando na palavra como eu posso ajudá-lo. E se eu não tenho como, se eu não tenho essa habilidade, eu vou buscar ajuda. Então, busque ajuda. Né? Seja na igreja, busque conselheiros, busque pastores, busque líderes do Kids ou do Teens, busque ajuda profissional até, mas não deixe o seu filho sofrendo, porque isso para ele, às vezes, é um sofrimento enorme. Mas, como eu falei, eles não sabem lidar com as emoções. Eles não sabem nem identificar as emoções. Eles são muito meninos, muito imaturos. Né? Se nem os adultos, muitos nós, né, não sabemos, quanto mais eles. Então, dê atenção. Gaste tempo, procure, investigue o coração. Isso é o que realmente importa, é o coração do seu filho. Porque se você não tratar, vão haver consequências muito sérias e muito tristes no futuro. Em muitos casos, as más atitudes, né, o mau comportamento, não são culpa deles. Às vezes são consequências do ambiente onde eles estão inseridos. E esse ambiente pode ser um ambiente dentro de casa,
né? Pode ser na escola, pode ser um outro lugar onde eles frequentam. Vai desde ambientes muito estressantes, né? E eles não estão sabendo lidar com aquele estresse todo, uma situação muito tensa em casa, um momento financeiramente muito instável, ou alguma situação de doença na família. Isso abala e eles reagem mal, né? Reagem com comportamentos diferentes. Mas o problema, a culpa não é nem dele, o coração está sofrendo. Né? Então, por isso, a importância de você olhar dentro do seu filho, investigar isso. E também vai até ambientes realmente perigosos, né? Muito mais perigosos, que são casos até de abuso ou agressão, tanto verbal quanto física, ou até mesmo sexual. Né? Geralmente, lembre-se que os abusos sexuais, a maior parte deles acontecem dentro de casa. Então, estejamos atentos para investigar o coraçãozinho deles. E aí eu quero contar uma situação de uma vizinha nossa, do nosso condomínio, que ela tem um filho de 4 anos, e ela tinha, naquele ano, mudado de escola. Naquela escola nova, no começo ele foi bem, ele era um menino super educado, muito querido, tanto na escola, super elogiado, quanto em casa. Ele não dava nenhum tipo de problema, obediente, menino amoroso, carinhoso, respeitador. E, no meio do ano, ele pediu para ir alguns dias de manhã para a escola. Então, alguns dias da semana ela levava de manhã, que é o integral, né, que chama. Só que, depois dali, ela começou a perceber que o menino mudou seu comportamento em casa. Ele ficava mais agressivo, respondia mais de uma maneira grosseira, né, confrontando ela, e também ficava mordendo muitos lápis e caneta. Ele mordia as pontas, coisa que ele não fazia antes. E aí ela olhava aquilo, falava que estranho, não gostava do comportamento dele, mas ficou investigando, ficou olhando. Mas não percebia nada, ele não falava. 4 anos, como eu falei, eles não sabem falar o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, às vezes não têm coragem. E aí ela foi para a escola, perguntou, tem algo acontecendo aqui na escola? Como é que está meu filho? Tem algo de diferente? Ele mudou, ele está roendo caneta lá, ele está nervoso, está estressado. E a escola falou, não, que está tudo certo, tudo bem. E aí foi numa dentista, por causa do roer, né, falou, isso é fase, né, de roer, porque tem uma fase que eles realmente roem. Isso é fase de roer lápis, de ficar mordendo? E a dentista falou, não, já passou essa fase, 4 anos, não mais. E aí ela com aquilo, que será, né? E aí um dia ela encontrou uma vizinha também, do nosso condomínio, que é psiquiatra infantil, muito boa. E aí conversou com ela, falou, olha, tem algo acontecendo, eu acredito que seja na escola. Então, conversa com o teu filho. Ela deu algumas estratégias, algumas maneiras de conversar com ele para que ele contasse. E ela fez, e ele realmente contou. No integral, na parte da manhã, eles juntam as turmas, né, de idades diferentes. Como é menos crianças, eles juntam, faz uma turma só, de pequenininhos até maiores. E ali, algumas crianças maiores, alguns meninos maiores, não vinham tratando ele muito bem, batiam, zoavam dele, mas ameaçavam que se ele contasse qualquer coisa, tanto para a prof quanto em casa, diziam que ele ia deixar de ser o lindinho da prof. E ele amava aquela professora, ele não queria, por causa disso, ele não contava. E aí a mãe conversou, descobriu. E aí foi para a escola, né, pediu para eles averiguarem melhor, realmente descobriu, era aquilo que estava acontecendo. Ela tirou da parte da manhã, foi só à tarde. O menino voltou a ser o que era antes. Né? Ou seja, ele estava mal comportado em casa? Estava. Se a mãe olhasse só para as atitudes, só para o comportamento, ela ia corrigir. Porque estava errado, está aprendendo coisa errada não sei aonde, mas vamos corrigir aqui, né? Mas não, ela observou. Ela deu valor, ela deu atenção àquilo que estava machucando o coração do filho, descobriu, foi uma luta, até depois ela acabou tirando da escola realmente. Mas o quanto é importante nós percebermos os nossos filhos, né? Tem também, atendemos uma adolescente, há um tempo atrás, e ela falou que acontecia muito comumente dos pais pegarem algumas coisas que eles não queriam que ela fizesse, ela até sabia que não podia, mas eles pegavam, às vezes pegavam no celular e tal, e ela dizia, olha, eles pegam, eles vêm, me dão aquele sermão, me falam um monte de coisa, e eu simplesmente aceito, porque eles não me dão espaço para eu falar o que eu sinto. Eles nunca me dão espaço para eu me justificar, para eu falar o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Eu nunca tenho esse espaço. Então, é mais fácil para mim ouvir o que eles me falam, eles pegam meu celular, eu perco, eu entro naquele castigo, enfim. Então, eu aceito, é melhor porque vai mais rápido, acaba mais rápido. Mas quanta coisa, né? Quantos espinhos estão sendo gerados ali dentro. Porque ela não consegue expor as fraquezas dela. São fraquezas? São sérias.
mas ela precisa de espaço para expor. E os pais precisam entender que aquilo é algo do coraçãozinho dela, que precisa de carinho, de cuidado, de tratamento, precisam ir para o Senhor todos juntos. Entende? Então, é tão importante nós olharmos para os nossos filhos, entendermos que o que nós precisamos guardar, a fonte de tudo, de vida, de morte, é o coração. Então, que nós estejamos atentos não só ao exterior, mas especialmente ao interior. Aquele menino de 4 anos, ele deu sintomas, né? De um comportamento. Se a gente ficasse só olhando os sintomas, a gente nunca ia chegar na causa, e às vezes a gente fica só no sintoma, né? Trata o sintoma também? Trata. Se o menino está fazendo coisa errada, levantou a voz, você tem que corrigir ele, né? Mas se é um comportamento que continua, você vai ter que ir atrás da causa para você resolver isso, né? É igual uma doença. A pessoa está apresentando febre, você vai dar um remédio para baixar a febre, não vai dar um Tilenol, uma dipirona, vai baixar a febre, mas a febre vem no outro dia, e vem no outro. Aí você fica dando dipirona, e a febre baixa. Só que uma hora, meu amigo, você vai ter que investigar por que essa pessoa está com febre, qual é o lugar da infecção que ela está tendo, e tratar a origem dessa causa. Então, a ideia é você perceber sintomas repetitivos de um comportamento, de um estilo, e você ir atrás dessa causa. Então, investiga o coração do seu filho. E investigar o coração do seu filho é abrir o coração para ele poder se mostrar quem ele é para você. Tem que ter esse ambiente de graça para ele poder abrir o seu coração. Outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui é você também ir nos ambientes onde ele frequenta, né, e investigar e perguntar como tem sido o meu filho aqui, como tem sido o comportamento dele aqui na escola, nos cultos, aqui na igreja. Então, assim, pergunte para a professora que deu aula para o seu filho, no Ministério Infantil, como foi a aula, como ele recebeu aquela aula, como ele se comportou, se ele se interessou, se ele participou. Isso é importante para a formação do seu filho. Então, não deixe tudo a cargo dos professores das escolas, sabe? Vão atrás, procurem informação. Isso é por amor. Porque, às vezes, o seu filho, muitas vezes acontece do filho ter como eu falei aqui já do Daniel, um comportamento em casa e outro na escola, ou às vezes outro na igreja, né? Às vezes, onde ele encontrou um ambiente onde ele se sente mais livre, ele vai expor o que não está legal, né? Mas procure informações, procure conhecer o seu filho, como ele tem sido em todos os lugares. É bem comum a gente ouvir de pais, quando nós vamos contar como tem sido com o seu filho no culto, né, na aulinha, falarem, nossa, mas ele não é assim, né? É totalmente diferente, aconteceu já comigo, eu falei, eu sei como é que é. Então, e aí o que você faz? Você vai para o seu filho com aquelas informações e você vai ouvir o seu filho. Primeiro, converse com ele, deixe ele falar. Pergunte como foi, como tem sido, né? E aí, depois, se for diferente do que você ouviu, você coloca, conversa com todas essas informações em mãos. Então, você vai para Deus e você vai decidir, junto com o seu cônjuge, né? O que vocês vão tomar de atitude, mas olhando sempre para o coração. Pais, assim, essa informação do Ministério Infantil, ela é preciosa, né? O comportamento dos filhos aqui. Então, valorize a professora lá, vai lá, ouve, pega o feedback, o relatório, né? Como é que foi o pequeno aí na aula? Além de você dar uma moral para ela, né? Que é importante, né? Elas estão cuidando do nosso filho, estão observando coisas, comportamentos importantes. Essa é uma informação valiosa para você, né? Para você trabalhar em casa também, né?